Bom dia para você ligado aqui na tela da RBA TV. Estamos começando o programa Cruz Vermelha em Ação. Queremos agradecer imensamente o carinho da sua audiência e de sua companhia. Lembrando que o programa vai ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã, com a minha apresentação, o Wellington Frazão, o comunicador da Amazônia. No programa de hoje, você vai conferir uma entrevista com a professora Maíra Santos, da Escola Santo Agostinho. Ela vai falar para a gente os projetos desenvolvidos na escola e vamos pontuar um específico, o projeto Sacola Viajante. Você vai ver também uma entrevista com a voluntária Ana Marques, do Departamento de Saúde, e vamos falar também com Miguel Picanso, ele que é antropólogo e tem esse objeto de estudo a mandioca. Tudo isso hoje no programa Cruz Vermelha em Ação. Maíra Santos, bem-vinda ao programa Cruz Vermelha em Ação. A Maíra é coordenadora pedagógica do turno da tarde da Escola Estadual Santo Agostinho. Maíra, bem-vinda ao programa. A gente vai falar um pouco das atividades que a escola desenvolve aqui na área e a gente pode começar essa entrevista falando do projeto Sacola Viajante nesse tempo de pandemia. Bem-vindo, Maíra. Bom dia, é um prazer, estar participando do projeto, do trabalho de vocês e estar divulgando também a nossa escola, Então, em tempo de pandemia, nós realizamos alguns projetos, realizamos algumas atividades para que essa aprendizagem ela acontecesse, mesmo a criança estando em casa. Então, um deles foi a Sacola Viajante, organizado pela professora Cíntia, do 4º ano, que acontece de que forma? Acontece assim, essa criança ela leva um livro, uma história infantil, que ela escolhe com a professora, vem até a escola, pega o livro, leva, ler com a família, a família pode participar, ler um pouco, ou ele lê para a família, e após isso ele devolve o livro para a escola e essa sacola já vai para outra família, Esse é um dos projetos. Além disso, como nós desenvolvemos o nosso trabalho nesse tempo, Nós desenvolvemos usando duas estratégias. Uma delas foi grupos de WhatsApp, que cada professor, ele colocou, ele criou, para a sua turma, e ali, naquele espaço virtual, ele ficou enviando atividades para os alunos. Fotocopiado, foto do livro mesmo, da página do livro. Além disso, nós também realizamos a atividade de vir buscar na escola, onde o professor deixa na escola com toda a segurança, de higiene, e esse pai vem buscar, na sala de aula. Além disso, o que a gente já vinha realizando, O que aconteceu antes de tudo isso? Nós tivemos um projeto em parceria com a Cruz Vermelha, que se chamou Voluntariado Kids, que aconteceu da seguinte forma: as crianças receberam uma formação dentro da escola, de primeiros socorros, e após isso eles se tornaram o Voluntariado Kids, com essa parceria com a Cruz Vermelha. Outro ponto importante, uma conquista importante da escola, que podemos citar, foi o IDEB, Nós alcançamos a meta do IDEB. Nós estávamos com uma pontuação de 4,8 e nós chegamos à meta de 5,7. Então isso também foi uma grande conquista da nossa escola. E como nós alcançamos isso? Que estratégia nós usamos antes? É importante, Como é que nós alcançamos esse objetivo? Uma das estratégias utilizadas, nós fizemos, dentro da escola, um atendimento que nós chamamos reforço escolar. Como aconteceu? Cada criança, as que tinham mais necessidades, elas saíam da sala regular, no seu mesmo turno, e iam para outro espaço, reservado, com uma professora, a professora Marilim, professora readaptada, que ali ela fazia um reforço com aquela criança, para que ela chegasse ao nível esperado, para que ela alcançasse o que ela estava precisando, Então, essa estratégia nos trouxe a possibilidade de deixar as crianças no nível
próximo uma das outras, né? Até chegar à prova do IDEB. Foi uma das... Professora, Sacola Viajante deve ter tido já algum testemunho de algum pai, alguma mãe. Compartilhe para quem acompanha a gente em casa o impacto desse projeto, sobretudo nesse tempo de pandemia, na vida escolar dos alunos e alunas da Escola Santo Agostinho. Muito bom você tocar nesse ponto, né? Esse projeto já aconteceu no 4º ano, né? Então são crianças que já têm um pouco de leitura, né? Claro. Então, nós temos vários vídeos, né? Vários relatos nos nossos acervos, né? De que essas crianças foi até o momento de criar algo novo dentro de casa, né? Às vezes sem saber o que fazer, às vezes sem poder ir à rua para brincar um pouco. Então, o projeto fez com que a família se aproximasse da criança, fez com que a família brincasse com a criança de uma forma diferente. Participasse, né, da vida escolar. Participasse da vida escolar, né? Não ficasse aquela coisa um pouco estática, mas um pouco mais lúdica. Então, deu essa possibilidade para a família, com certeza. Agora, o Voluntário Kids, essa parceria da Escola Santo Agostinho com a Cruz Vermelha, como é que a senhora vê a importância desse projeto? Isso foi antes da pandemia. Como é que a senhora avalia o desempenho dos alunos que participaram? Teve algum relato que a senhora lembra? Pode compartilhar com quem acompanha a gente em casa? Temos sim. O projeto, o que ele ofereceu, né, para a escola e para a vida daquela criança, até no seu ambiente familiar, né? Primeiro foi uma nova atividade, porque a criança ia para os encontros, né, aos sábados, pela manhã. Então, ali ela já tinha uma nova atividade, né, algo novo para aprender. Além disso, a grande noção que é importante nós termos dos cuidados, né, dos primeiros socorros. Você imagina isso desde criança, né? Então, trouxe muitos benefícios para as famílias, né? Até a criança mesmo auxiliando, orientando, até mesmo os adultos da sua casa. Então, foi um projeto muito bom, que com certeza nós vamos estar retomando quando tudo isso passar. Para a gente concluir, professora, eu tenho certeza que o sentimento, quando se fala do IDEB, deve ser um sentimento maravilhoso. Para a gente concluir esse bate-papo, quem acompanha a gente em casa, esse salto aí na nota do IDEB, o que representou para a comunidade escolar aqui do Santo Agostinho? Com certeza. Para nós, representou um selo de conquista, né? Um selo de trabalho realizado. Um selo de um resultado que não só o que a gente vê em números, mas o que a gente está vendo, no que nós chegamos a ver nas crianças. Então, essa meta alcançada, ela representa isso para a gente. Um selo de trabalho realizado. Professora, obrigado pela sua participação. Tá aí, você viu essa entrevista com a professora Maíra Santos, aqui da Escola Santo Agostinho, programa Cruz Vermelha em Ação. Confira agora uma entrevista com Ana Marques, do Departamento de Saúde. Assista. Ana Marques, bem-vinda ao programa Cruz Vermelha em Ação. A Ana faz parte do Departamento de Juventude da Cruz Vermelha Brasileira aqui no estado do Pará e vai conversar um pouco para a gente. Mas antes da gente falar de Departamento de Juventude, tem a Ana voluntária. Ana, bem-vinda ao programa. Como é que a Ana chegou até a Cruz Vermelha? Bom dia. Eu cheguei na Cruz Vermelha através do Projeto Ciro, que é tão falado, né? E eu, sendo acadêmica da área da saúde, surgiu essa oportunidade na instituição que eu estudo. Agora, Ana, você é recente no Departamento de Juventude, mas até então você atuava em outro departamento. Qual era? Assim, todos os voluntários que não estão engajados, que não têm nenhum cargo na Cruz Vermelha, eles estão pelo Departamento do Voluntariado, entendeu? Então, não necessariamente eu ficava num específico. Então, se alguém precisasse em algum departamento, eu poderia auxiliar, entendeu? E como é que tu vens parar no departamento específico de juventude? Foi por conta de um chamado da minha gestora, que é a Yara Dias, e ela me convidou para ficar responsável pelo Projeto Kids, que é voltado para crianças, né? E a gente tem esse projeto.
E devido à pandemia, ela estava precisando de mais uma pessoa para ter esses encontros com os kids, que ficou de maneira online e tudo mais por conta do distanciamento social. E ela perguntou se eu tinha disponibilidade e eu aceitei. Agora, Yara, falando em Cruz Vermelha, falando do Departamento de Juventude, no último dia 4 de novembro, nós celebramos aqui no estado do Pará o Dia Estadual da Juventude. Fala um pouco disso pra gente. Bom, o dia 4 de novembro, ele foi marcado por conta de uma série de mortes, né, que ocorreram em jovens aqui no Pará, em diversas áreas. E esses jovens foram, ao todo, se eu não estou enganada, 11 jovens que morreram da mesma forma, e eles tinham o mesmo contexto social. Então, o Estado, ele decretou o dia 4 de novembro como Dia Estadual da Juventude, e é por isso que a gente comemora. Agora, a gente sabemos que essa data, como você mencionou, é uma data que nos faz refletir sobre algo negativo que aconteceu na nossa sociedade paraense, mas que nós possamos usar essa data, né, Ana, para potencializar o quão criativo o jovem é. Isso, essa data também a gente é autorizado a fazer diversas atividades de cunho social, de cunho econômico, de saúde, tudo isso voltado para o jovem da nossa sociedade. A Ana é da área da enfermagem, ela está aí no caminho prestes a se formar. A Cruz Vermelha acaba sendo uma escola também na tua formação, né, Ana? Isso, a Cruz Vermelha foi uma das portas que eu tive, tanto para aprender quanto para passar o meu conhecimento para os outros voluntários, porque a maior parte dos voluntários que a gente tem hoje não são da área da saúde, são de outras áreas de conhecimento. Então a gente tem muito professor, tem muito técnico de outras especialidades, entendeu? Ana, para a gente concluir, para quem acompanha a gente em casa, fala para quem está ouvindo a gente nesse domingo o sentimento de pertencer à Cruz Vermelha. Nossa, é maravilhoso, porque, ao contrário de que muitas das pessoas pensam, a gente não atua só no Ciro, a gente tem outras atividades também dentro da Cruz Vermelha, e participar de todas essas atividades, o final de cada atividade é sempre muito gratificante, porque a gente vê o sorriso da pessoa e a gratidão por a gente estar naquele lugar, entendeu? Então, para mim, como jovem hoje, poder ajudar outros jovens dessa maneira é muito gratificante. Obrigado, Ana. Tá aí, a gente fala da Cruz Vermelha enquanto uma instituição maior guarda-chuva, só que a Cruz Vermelha é marcada por pessoas. Pessoas fazem parte da instituição, como a Ana. Programa Cruz Vermelha em Ação. Bom, a Flash Media já atua no mercado em Belém já há mais de 2 anos. Tá? Ela atua na área de comunicação visual, impressão digital, bordados. Tá? Na parte de comunicação visual temos a impressão de adesivo, banner, lona, fachadas em ACM, acrílico, letra caixa, iluminação LED ou sem. Na parte de impressão digital, tem a parte de impressão de banner, lonas, bandeiras, adesivos, plotagem de geladeira, de veículos. Tá? A parte de bordado também abrange os bordados em camisas, uniforme, jaleco, toalhas, máscaras, uma infinidade de coisas. Tudo que se imagina que possa ser bordado, a gente faz. Vamos agora para mais uma entrevista com Miguel Picanso, ele que é antropólogo e vai falar um pouco sobre seu objeto de estudo, a mandioca. Assista. Miguel Picanso, bem-vindo ao programa Cruz Vermelha em Ação. O Miguel é antropólogo e doutor em ciências sociais, e eu vou mais além ainda. Digo que o Miguel é o legítimo morador da periferia. Miguel, bem-vindo ao programa Cruz Vermelha em Ação. O Miguel tem uma linha de estudo aí sobre a mandioca e vai conversar um pouco para a gente
como a gente enxerga a mandioca, na verdade ele, para além de uma comida na mesa do paraense e do brasileiro. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Elton. Bom dia a todos. Então, a gente tem colocado, elegido, digamos assim, a mandioca como objeto de pesquisa e de estudo, né? E nesse tempo que a gente tem estudado esse tubérculo, essa planta, a gente tem descoberto, dentre outras coisas, que aqui no estado do Pará ela está para além de uma planta a ser domesticada, utilizada pelo homem, ela acaba sendo essa coisa que atravessa a vida do paraense desde o café da manhã e até o jantar. Então, muito mais do que um alimento que nutre o nosso corpo, que tem os nutrientes necessários para que nós tenhamos uma vida saudável, que nos dê sustância, enfim, a mandioca ela é uma planta que fala daquilo que somos, né? É uma planta que nós estabelecemos uma relação muito simbólica, muito peculiar, muito próxima, né? Que eu me arriscaria a dizer que em nenhum outro lugar do mundo ocorre. Então a mandioca ela não é só uma comida, ela não é só um alimento, né? Ela é uma coisa que nos faz ser quem somos como paraense, né? Tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com aquilo que somos, né? E aí a gente vai lá para uma máxima da antropologia da alimentação que diz que somos o que comemos. E parece que a mandioca ela se aplica muito bem nessa proposta, né? Em que sentido, Miguel? Eu tô falando sobre isso, que somos o que comemos, que a mandioca ela tá aí na mesa do paraense. Em que linha tu poderia dizer sobre isso? Nós somos o que comemos, essa máxima que eu falei da antropologia da alimentação, no sentido de que a comida ela não é só um alimento, ela não é só nutrição, ela é cultura, ela é simbólica, né? Ela fala daquilo que somos, ela aguça a nossa memória afetiva, ela mexe com as nossas lembranças, ela fala do lugar de origem. Pelo aquilo que comemos é muito fácil nos identificar quem somos nós. Quando falamos de maniçoba, por exemplo, não tem como pensar no paraense. Se eu falo de acarajé, eu vou pensar na baiana. Se eu falo de churrasco, eu vou pensar lá no gaúcho. E por aí vai. Então é nesse sentido que a gente parte desse princípio de que somos o que comemos. E a mandioca aqui no estado do Pará, definitivamente, ela é esse marcador social, né? Esse marcador daquilo que nós somos enquanto povo paraense. A gente tem observado, por exemplo, nas pesquisas que a gente fez, os brasileiros que moram, por exemplo, em Barcelona, onde a gente fez o sanduíche, a gente encontrou lá o pessoal com 15 quilos de farinha no aeroporto. Pessoas que já moram lá há mais de 15 anos, que já moram lá há mais de 15 anos. Quer dizer, não há como se desprender, né? A comida, ela é essa coisa que se torna mais difícil de se desprender, né? Porque ela está muito arraigada naquilo que nós somos, né? Agora, Miguel, a gente fala em mandioca, nós paraenses que estamos aqui, você que está assistindo o programa Cruz Vermelha em Ação, primeira coisa que vem na cabeça, tu falou aí maniçoba, mas a gente pensa em mandioca, pensa em farinha, só que a mandioca não serve só para a farinha, né, Miguel? Exatamente, a gente diz que aqui no estado do Pará existe um complexo da mandioca, né? E a gente chama inclusive de descendentes da mandioca, né? Ela pare um conjunto de outros alimentos que em nenhum outro estado ela se manifesta desse jeito. Aqui no estado do Pará nós comemos a mandioca da raiz à folha. E aí a gente vem para a maniçoba, né? A maniçoba, então, é uma dessas muitas possibilidades da mandioca, né? Mas dessas todas, a gente poderia dizer que a farinha, ela é a que mais se apresenta na mesa do paraense, né? Agora, Miguel, essa é a tua linha de pesquisa que tu tem trilhado aí, você falou em afetividade, e eu te pergunto, tu foste para esse caminho, teve alguma afetividade envolvida para te traçar o caminho da mandioca como objeto de estudo? Com certeza. Eu sou caboclo dali do Nordeste paraense, ali da comunidade de Araí, no município de Augusto Corrêa, na Amazônia Atlântica, e aquela comunidade, que é a minha comunidade, a mandioca ela é a base, não só da economia, mas ela é a base daquilo que aquela comunidade é. Então essa relação com a mandioca, ela sempre foi muito próxima. E quando a gente vai estudar, que a gente vai para o campo da antropologia, especificamente da antropologia da alimentação, digo, poxa, a mandioca precisa ser estudada, ela tem uma potencialidade, ela tem um campo muito vasto de pesquisa. Então foi essa minha relação com essa planta, com essas comidas que me levou a definir a mandioca como meu objeto de pesquisa e estudo.
Agora o Miguel vem lá da região Nordeste, né? Que é essa região Nordeste. Nordeste, é. E aí tu vens parar aqui no município de Ananindeua, situando a residência ali no 40 Horas. E eu te pergunto, como um cara da periferia, um cara interiorano do interior do estado, vai concluir seus estudos lá em Barcelona? Fala um pouco disso pra gente. Pois é, cara, olha, às vezes eu paro e penso e assim eu fico me fazendo também essa pergunta, né? Porque desde quando eu venho, eu sou periferia, a periferia está em mim, eu estou na periferia. Araí é uma comunidade periférica em relação ao centro, a sede, que é Augusto Correia. E quando a gente migra para cá, lá em 81, eu venho morar onde? Na Cidade Nova. Periferia, um lugar mais periférico que tu poderia imaginar. Ninguém queria morar na Cidade Nova há 40 anos atrás. E ali a gente se firma, né? E a gente descobre, então, que a gente precisava estudar. Na verdade, a educação foi esse vetor que me leva para essas outras possibilidades. E aí a gente começa a estudar e faz graduação em Ciências Sociais. Depois a gente viu que não era suficiente, fomos para o mestrado e apareceu a possibilidade de doutorado. A gente submete, então o projeto é aprovado. E lá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, eu submeto meu projeto à CAPES e lá aprova para eu fazer o sanduíche, lá na Universidade de Barcelona. E é nesse movimento que eu vou parar em Barcelona, né? E aí a gente faz o doutorado sanduíche em Barcelona. Nesse momento a gente já faz uma ponte, já surge a possibilidade de eu voltar para o pós-doc. A gente volta para o Brasil, defende a tese, isso em 2018, em junho de 2018. Em setembro de 2018 a gente retorna para Barcelona para fazer o pós-doutorado em Antropologia da Alimentação. Então, eu diria que é esse movimento, né, que me traz de Araí, me traz para a Cidade Nova, e aliado à educação foi que me permitiu chegar a essas novas descobertas, esses novos horizontes aí. E a mandioca foi o caminho. A mandioca assim, é uma relação muito próxima, né? Porque graças a ela a gente consegue então se doutorar e continuar aí trabalhando e pesquisando. Agora tu me falou, Miguel, que a mandioca é um alimento marginal que está principalmente na mesa do povo da periferia. Fala um pouco disso pra gente. Desde a história da Constituição do Brasil, desde o processo de colonização, a mandioca ela aparece como esse alimento marginal. Quando o europeu chega aqui, que ele se depara com o povo do novo mundo, então a primeira impressão que se tem é aquela impressão de que é um povo exótico, né, de que é um povo desprovido de civilização, né, até bárbaro. E aquilo que se come também, o que eles comiam, vai nessa mesma perspectiva. E quando eles chegam aqui, já existia mais ou menos 8.000 anos que os indígenas haviam domesticado a mandioca. Então havia uma civilização, ficou conhecida como civilização da mandioca. E então esse colonizador, ele olha para esses modos de comer e de viver com um olhar muito pejorativo, marginalizando não só o povo, mas aquilo que eles comem. É isso que eu ia te perguntar, esse termo marginal é um termo que está à margem ali, né, para quem está acompanhando a gente, só para ficar bem claro. Sim, né, não significa que sejam marginalizados, a margem é porque não está no centro. Né? É quem vive, é quem habita, é quem está à margem do centro. Agora, marginalizar é o que, quando se apropriam de um pensamento social que está posto aí, que parte do princípio de quem mora à margem é marginal. E aí tu marginaliza. A mandioca foi marginalizada. Inclusive hoje ela está aí, em 2018 ela foi apontada pela ONU como o alimento do século XXI. Né? E ela é o principal alimento do mundo, particularmente nos países de periferia, nos países periféricos, como os países da África, da Ásia e da América Latina. Miguel, para a gente concluir esse bate-papo, eu quero que tu deixe uma mensagem para o jovem que acompanha o programa Cruz Vermelha em Ação, mas não só para o jovem, para o pai e mãe de família, que a educação é um caminho. Você que veio do interior, é um morador da periferia e chegou a estudar do outro lado do mundo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanha o programa nesse domingo. Eu sou professor da rede pública, eu sou professor da SEDUC e da SEMEC, sou professor de periferia, inclusive as minhas escolas públicas são da periferia onde eu trabalho, e eu tenho dito para os meus alunos, quando eu chego na escola, que o papel do professor, primeiro antes de ensinar conteúdo pedagógico, é de fazer com que esses alunos se percebam que eles podem ser o que eles quiserem ser e que a educação é o caminho. Né? A educação é o caminho, e às vezes o que falta para a juventude, que é muito inteligente, né? Que sabe fazer, que tem uns sonhos lindos aí pela frente, o que falta às vezes é um incentivo, né? Um olhar mais próximo dessa juventude para fazer com que eles se despertem que eles podem.
que o fato deles morarem na periferia não diz muito do que eles são no sentido de serem marginados, mas diz muito do que eles são enquanto pessoas que podem chegar onde eles quiserem chegar. Eu acho que essa seria a mensagem que eu passo para meus alunos e que eu passo hoje para quem está nos assistindo. Obrigado, Miguel. Tá aí, você viu aí a história do Miguel, que tem como objeto de estudo a mandioca e a educação como instrumento transformador da vida do Miguel e também pode ser da sua vida. Programa Cruz Vermelha em Ação. Bom dia, eu sou o Adi Caiate, conselheiro da Cruz Vermelha, e é um prazer estar conversando aqui com os ouvintes da RBA Canal 13. A gente soma já uma experiência de 6 anos como conselheiro voluntário, e a nossa conversa hoje vai tratar um pouquinho da importância de termos voluntário na Cruz Vermelha. Por profissão, eu sou economista, minha área de atuação é elaboração e análise de projetos econômicos, com experiência na gestão privada e pública. E nesta linha, eu gostaria muito de convidar a todos que estão nos ouvindo para entenderem um pouco mais da Cruz Vermelha e, fundamentalmente, procurar ingressar na Cruz Vermelha como voluntário. Claro que as calamidades existem e a gente atua. O Círio de Nazaré é uma referência nacional e até internacional. Até esse ano que tivemos uma procissão diferenciada, a Cruz Vermelha estava lá. Então não há momento em que há uma situação de risco ou situação de vulnerabilidade que a Cruz Vermelha não esteja presente. Porém, fora esse tipo de situação, é preciso que a sociedade como um todo possa contribuir com as ações da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha não tem uma receita própria. Alguns cursos são feitos, algumas parcerias pontuais são recebidas como ajuda, mas nós precisamos ter o apoio do empresariado, das pessoas que possam entrar no nosso site. Você pode colaborar a partir de R$15. E a somatória vai dar condição de apoio nas ações de deslocamento, um lanche e outras necessidades, porque cada voluntário tem um seguro de vida pago pela Cruz Vermelha. Pessoal, chegamos ao final do programa Cruz Vermelha em Ação, mas eu quero te lembrar que o nosso encontro está marcado no próximo domingo, às 8 horas da manhã, aqui na tela da RBA TV, com a apresentação minha, Wellington Frazão, o comunicador da Amazônia. Mas antes da gente encerrar, eu quero mandar um abraço para você que está acompanhando o programa, você da região metropolitana de Belém, que acompanha o programa Cruz Vermelha em Ação, você dos interiores do estado do Pará, onde chega o sinal da RBA. E lembrando que você pode participar do nosso programa. É só você mandar um zap para o número que aparece na sua tela, e você também que está nos assistindo, venha ser um parceiro do programa Cruz Vermelha em Ação. Isso mesmo, você que tem um empreendimento, vem ser um parceiro nosso, vem conversar com a gente. É só você entrar em contato com o número que aparece na sua tela. Pessoal, nunca é demais sempre estar lembrando. A gente, todos os programas, vamos estar fazendo esse lembrete aqui. Afinal de contas, ainda estamos em pandemia. Então é primordial sempre estar te lembrando. Vai sair de casa, use máscara, pelo teu bem e pelo bem do próximo. A gente fica por aqui e volta a se encontrar no próximo domingo às 8 horas da manhã. Programa Cruz Vermelha em Ação.